Sabe aquela ideia de que a vida com Deus começa em um lugar de força, de tudo dando certo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em uma análise que virá isso de cabeça para baixo. A fonte desse material propõe algo bem radical, que o reino não começa no conforto, mas sim na sede, em uma necessidade profunda. Vamos entender isso melhor. Então, a pergunta que guia tudo por aqui é essa. Afinal, onde é que o reino de Deus começa na vida de alguém? É quando tudo está bem? Quando a gente conquista alguma coisa ou atinge um novo patamar de felicidade? A resposta que a fonte apresenta é, no mínimo, surpreendente. E tá aí a resposta, bem direta. Não começa com conforto, começa com confronto. Um confronto com a nossa própria limitação, sabe? Com aquilo que a gente não dá conta. Por essa ótica, o Evangelho não começa com uma promessa de vida fácil, mas com um chamado que nasce de uma necessidade muito real e urgente. Então vamos explorar essa primeira etapa. É sobre aquela sede mais óbvia que todo mundo conhece bem. Aquele desejo profundo de ser livre da dor, do sofrimento, de uma situação que oprime. A história dos israelitas no Egito é o exemplo perfeito disso, né? Eles estavam sofrendo, gemendo debaixo do peso da escravidão, e aí eles clamaram. Esse é o ponto de partida para muita gente. Um grito de socorro que nasce de uma situação que se tornou simplesmente insuportável. Agora presta atenção nesse detalhe porque ele é fundamental. O clamor do povo não era para que Deus viesse e os governasse, era para que Deus os aliviasse. Muitas vezes a nossa busca inicial por Deus não é por um rei, mas, vamos dizer, por uma saída de emergência. E a fonte destaca que Deus ouve esse clamor com toda a atenção. E a resposta de Deus a esse pedido de alívio é total. As pragas, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho. Deus não dá uma solução parcial. Ele quebra as correntes, apaga o passado e derrota os inimigos de um jeito definitivo. Ele responde de forma completa à sede de libertação. Mas aqui a coisa muda de figura, porque ser liberto de alguma coisa não é a mesma coisa que ser governado por alguém. O alívio, por mais incrível que seja, não é o destino final. Na verdade, é só o começo de uma jornada completamente diferente. Olha só a diferença. O alívio, a libertação, gera um louvor que celebra o que Deus fez lá no passado. É uma reação a um evento. Já o reino, por outro lado, exige uma coisa no presente. Quem é que Deus governa agora? Um é sobre gratidão por um ato, o outro é sobre submissão a uma autoridade. Então, o ponto crucial é este. Ser salvo de uma situação não significa automaticamente ser transformado em uma nova pessoa. O livramento é o evento, a formação é o processo. E é nesse processo que a verdadeira natureza do reino se revela. E vamos avançar para ver como isso fica ainda mais profundo. Depois da grande vitória, a gente pensaria que Deus levaria o povo para um palácio, certo? Mas não, ele os leva para o deserto. E é lá que uma sede mais funda, uma que eles nem sabiam que tinham, vem à tona. E olha a velocidade com que tudo muda. Num momento, eles estão cantando, celebrando a maior vitória da vida deles. Apenas 3 dias depois, estão no meio do deserto, desesperados por água. A euforia da libertação dá lugar à crise da dependência. É fundamental a gente entender o que o deserto significa aqui. A fonte argumenta que não se trata de castigo, mas de revelação. É o lugar projetado por Deus para nos mostrar uma coisa sobre nós mesmos, que a nossa autonomia é uma ilusão, o deserto onde a autossuficiência mora. E essa é a grande virada de chave na identidade. No Egito, eles sabiam que eram escravos do faraó, mas é no deserto que eles descobrem algo muito mais fundamental, que são completamente dependentes de Deus para a própria sobrevivência. A sede em si não é o problema, sabe? Ela faz parte da condição humana. O verdadeiro perigo, como o profeta Jeremias já apontava, está em onde a gente tenta saciá-la. O perigo é cavar as nossas próprias cisternas rachadas, que não seguram água, em vez de ir direto na fonte de águas vivas. E isso nos traz diretamente para os dias de hoje. Essa mesma dinâmica acontece com a gente. A escolha diária não é entre ter sede ou não, mas entre tentar controlar nossas próprias fontes ou nos submeter ao governo do reino. Na nova aliança, acontece uma mudança incrível. A fonte não está mais do lado de fora, como uma rocha no deserto. A fonte, o Espírito Santo, passa a morar dentro de nós.
Rios de água viva fluem do nosso interior. Mas ter a fonte não é a mesma coisa que ser governado por ela. E quais são as consequências práticas de ter o Espírito, mas resistir a esse governo do reino? Bom, a fonte descreve uma vida que, embora salva, é inquieta. Uma vida de fé, mas com pouco descanso. Uma vida que crê em Deus, mas insiste em manter o controle. Que até ora, mas no fim das contas continua decidindo tudo por conta própria. Então, o ponto nevrálgico é que essa inquietação toda não significa que Deus está ausente. O Espírito está ali. O problema é a nossa resistência ao governo dele, à sua direção, ao seu reinado em cada área da nossa vida. E aqui está a promessa e o chamado, lado a lado. Vai chegar um dia, na glória, em que a gente nunca mais vai ter sede. A satisfação vai ser plena, eterna. Mas o governo, essa prática de se render à autoridade de Deus, isso não é para o futuro. Começa agora, no meio da nossa sede. E a gente termina com esse convite que é final e universal. A história toda, do Êxodo ao Apocalipse, se resume a isso. Ter sede não desqualifica ninguém, na verdade, é o pré-requisito, é o ponto de partida. A pergunta que fica é, ao sentir sede, a que fonte a gente vai recorrer?